Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Correção das atividades da semana passada. Primeira questão: 3 caminhões de lixo trabalham 10 horas por dia recolhendo o lixo de uma cidade. 5 caminhões recolherão o lixo dessa cidade trabalhando quantas horas por dia? Aqui, ó. 3 caminhões trabalham 10 horas por dia. 5 caminhões vão trabalhar X horas por dia, certo? O que é que acontece? Essa grandeza aqui aumentou, ó, 3 caminhões para 5 caminhões. O que é que vai acontecer com a de cá? Se 3 caminhões trabalham 10 horas, 5 caminhões trabalham mais ou menos horas. 5 caminhões vão trabalhar menos horas. Então, uma grandeza aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que é que a gente faz? Multiplica em linha, ó. 3 vezes 10 vai ser igual a 5 vezes x. Então, vamos lá. 3 vezes 10 são 30, 5 vezes x, 5x. A variável sempre do lado esquerdo. Então, 5x vai ser igual a 30. Então, se 5x são 30, 1x é 30 dividido por 5, certo? 30 dividido por 5 dá 6, então a resposta são 6 horas. 5 caminhões trabalhariam 6 horas por dia para recolher esse lixo. Segunda questão, ó. João produz 12 peças a cada 20 minutos. Se ele trabalhar 2 horas, quantas peças ele produzirá? Ó, 12 peças em 20 minutos, certo? Qual é o raciocínio? Se em 20 ele produz 12, em 120 ele produz mais ou menos? Produz mais, ó. A grandeza cresce. Então, e aqui, o número de peças vai aumentar ou vai diminuir? O número de peças vai aumentar também. Aqui, ó, de 20 minutos a gente aumentou para 120 e a quantidade de peças com certeza aumentará também. Então, aqui, ó, a gente já vai multiplicar cruzado. A de cima, essa grandeza de cima é inversamente proporcional, mais a de baixo é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, certo? Então aqui, ó, 20x vai ser igual a 12 vezes 120. O que acontece aqui, ó, 20x igual a 12 vezes 120. Quanto é 12 vezes 12? 12 vezes 12 são 144. Então eu coloco zero, fica 1440, tá certo? Então 20x é igual a 1440. E 1x, 1440 dividido por 20. Corto esse zero com esse, fica 144 dividido por 2. A resposta, o resultado, 72. 72 o quê? 72 peças, certo? Vamos para a terceira questão. Primeira coisa a fazer, analisar a questão, certo? Então vamos lá. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Percorrer 300 quilômetros gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Ó, ele percorreu 300 quilômetros com 30 litros, certo? Com 60 litros ele vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Vai percorrer mais, ó. Então aumentou a quantidade de litros de 30 para 60 e com certeza também vai aumentar. Quando as duas grandezas aumentam, é o que? Diretamente proporcional.
Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Lembrando sempre de colocar a variável para o lado esquerdo. 30 vezes x vai ser igual a 300 vezes 60. Olha como é simples fazer a conta, ó. 30 vezes x vai ser igual a 3 vezes 6 são 18. Coloco 18 aqui, conto os zeros e acrescento. Então são o quê? 18.000. Pronto. Se 30x são 18.000, 1x é quanto? 18.000 dividido por 30. Cancelo esse zero com esse zero. A resposta vai ser o quê? 1.800 por 3, que dá 600. Então, com 60 litros, ele percorre 600 quilômetros. Certo? Quarta questão. Para encher um tanque, são necessárias 20 vasilhas de 5 litros, cada uma. Se forem usadas vasilhas de 4 litros, quantas delas serão necessárias? Quantas vasilhas? Qual é o raciocínio aqui, ó? Eu diminuir a capacidade das vasilhas de 5 litros para 4 litros. Pronto, essa grandeza eu diminuí. E eu vou precisar de menos ou de mais vasilhas? Vou precisar de mais vasilhas, não é isso? Então, quando uma diminui e a outra aumenta, é uma grandeza inversamente proporcional. A gente multiplica em linha. Então, 4 vezes x vai ser igual a 20 vezes 5. 4 vezes x. Quanto é 20 vezes 5? São 100. Então, 4 vezes x vai ser igual a 100. Então, se 4x é 100, 1x é o quê? 100 dividido por 4. E 100 dividido por 4 dá 25. O resultado é 25. Então, serão necessárias 25 vasilhas de 4 litros para encher o tanque. Certo? Questão 5. Vamos lá, questão 5. Um automóvel com uma velocidade constante de 80 km por hora realiza um trajeto em 3 horas, certo? Um automóvel com uma velocidade constante de 80 km por hora realiza um trajeto em 3 horas. Qual deve ser a velocidade desenvolvida pelo automóvel para que o mesmo percurso seja feito em 4 horas? Ó, ele aumentou o tempo de 3 para 4 horas. Agora, se a gente, ao invés de diminuir a velocidade, está aumentando, de diminuir o tempo do percurso, está aumentando, então a velocidade vai diminuir. Ao invés de ser 80, se a gente vai demorar mais para chegar, a velocidade vai diminuir. Um aumenta e a outra diminui. Nesse caso, inversamente proporcional, multiplicamos em linha. Ó, 4 vezes x vai ser igual a 3 vezes 80. Vamos lá? 4 vezes x igual 80 vezes 3 ou 3 vezes 80. Pronto. Quanto é 80 vezes 3? 8 vezes 3, 24. A gente acrescenta o zero, 240. Então, se 4x é 240, quanto vai ser 1x? 1x vai ser os 240 dividido por 4, certo? E 240 dividido por 4, ó, mesma forma, a gente esquece o zero. 24 dividido por 4 dá 6 e acrescenta o zero. Então, para demorar 4 horas para realizar o percurso, no caso, a velocidade teria de ser de 60 km por hora. Certo? Vamos para a sexta questão. Vamos lá. Ó, uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160.000 unidades. Quantas horas diárias serão necessárias para levar a produção para 240.000? Vamos ver aqui, ó.
Ele quer aumentar a produção de 160 mil para 240 mil. Então, está aumentando, seta para cima. Agora, para aumentar de 160 mil para 240, ele tem que trabalhar 6 horas ou tem que trabalhar mais? Se ele produz 160 em 6 horas, é claro que para ele produzir 240, ele tem que trabalhar mais horas. Nesse caso, a gente está vendo que é uma grandeza diretamente proporcional. As duas aumentaram, certo? A gente tem que multiplicar em cruz. Então, 160 vezes x vai ser igual a 240 vezes 6. Ó, a gente multiplica 24 vezes 6, que dá 144, e acrescenta o zero. Então, 160 vezes x é igual a 1440. O que é que eu tenho que fazer? Pensar assim, ó. Se 160x são 1440, então 1x é 1440 dividido por 160, que vai dar o que? O resultado de 9. 9 o que? 9 horas. E lembrando vocês que eu não coloquei o zero aqui, só para que vocês entendam que a gente pode simplificar, tá certo? Vamos adiante à 7ª questão. Ó, vamos lá. Digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora e em determinado período de tempo ele percorre 250 km. O automóvel está a 50 km por hora e em determinado período ele percorre 250 km. Ó, ele está a 50 km por hora e percorreu 250 em determinado período. Quantos quilômetros ele percorreria no mesmo período de tempo a velocidade de 75 km por hora? Em 50 ele percorre 250, em 75 ele vai percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Vai percorrer mais quilômetros, seta para cima. E a quantidade de quilômetros? A 50 ele percorreu 250, a 75 ele vai percorrer mais também, seta para cima, certo? Vamos lá. Quando as grandezas são todas duas proporcionais, são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta, ou então se uma diminui e a outra diminui, são diretamente proporcionais. E quando um aumenta e outra diminui, são inversamente proporcionais. Então tá aqui, ó. Quando são diretamente, a gente vai fazer o cálculo em x, né? Pronto. Então, 50 vezes x é igual a 250 vezes 75. Tá certo? Então, 50 vezes x é igual a 18.750. Se 50 vezes x são 18.750, 1x vai ser quanto? 18.750 dividido por 50. A gente, ó, faz a operação de simplificar, corta o zero com zero, fica 1.875 dividido por 5, que é igual a 375 quilômetros. Então, num determinado número de horas, ele vai percorrer 250 a 50 km por hora. E se ele aumentar a velocidade, nesse mesmo período de tempo, ele vai percorrer 375 km. Certo? Vamos para a 8ª questão. Ó, um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Ele, na velocidade de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo ele faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Ó, a 400 km por hora em 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 480 km por hora, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Ó, ele aumentou a velocidade, seta para cima. E no caso aqui,
o tempo vai ter que diminuir, né? Se a 400 dura 3 horas, a 480 vai ser menos. Então aqui é uma grandeza indiretamente proporcional, certo? A gente tem que multiplicar em linha. 400 vezes x, sempre do lado esquerdo, que é onde tem a variável, é igual a 400 vezes 3. O que é que eu faço aqui? 4 vezes 3, 12. E acrescento os zeros. Então, 480x é igual a 1.200. Então, 1x é 1.200 dividido por 480, que dá o resultado de 2,5 horas. 2,5 horas quer dizer que são 2 horas e 30 minutos. Certo? Nona questão. Nona questão. A ração para 12 animais custa R$4.000. O custo da ração para 18 animais será de quanto? Se eu gasto para alimentar minhas 12 vacas R$4.000, se eu for alimentar 18 vacas, eu vou gastar quanto? O que é que acontece? Aumentou o número de animais e vai aumentar também o valor, não é isso? Então, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, a gente já viu como é que a gente faz as operações. Então, vamos lá. 12 vezes x vai ser igual a 4.000 vezes 18. O que é que eu faço? Eu multiplico 4 vezes 18. 18 com 18 são 36. 36 com 36 são 72. 72 e eu agora acrescento os zeros. Então, 4.000 vezes 18 são 72.000. Então, 12 vezes x vai ser igual a 72.000. E um x vai ser igual ao quê? 72.000 dividido por 12. Certo? 72.000 dividido por 12 vai dar 6.000. Porque, 6 vezes 12, 72. Acrescento os zeros, 6.000. Isso quer dizer o quê? Que para mim alimentar 18 animais, eu vou gastar R$6.000. Lembrando aí das grandezas direta e inversamente proporcionais. E para terminar, aqui, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros no mesmo momento que, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Qual é a altura do poste? A pessoa está em pé ao lado de um poste. Ele tem 1,80 m e está percebendo que essa sua sombra, que é muito fácil de medir, mede 60 centímetros. E ao invés dele pegar uma fita métrica e medir o prédio, ele pega a fita métrica e mede a sombra do prédio, certo? Então, se a sombra do cidadão de 1,80 m mede 60 centímetros, a altura do prédio vai ser quanto? Já que a sombra dele são 200 centímetros. Lembrando a vocês que 2 metros são 200 centímetros. Como foi dada a altura do cidadão de 60 centímetros, a gente tem que colocar tudo de 60. Então, vamos lá. 200 centímetros. 1,80 m são 180. Nesse caso aqui, é diretamente proporcional. Porque a altura passou de 1,80 m, que é da pessoa, e eu não sei a do prédio, mas com certeza é bem mais alto que a pessoa. Então, a altura aumentou e a altura da sombra também aumentou, certo? Então, vamos lá. Multiplica em cruzados. Diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então, aqui, 60 vezes x vai ser igual a 180 vezes 200. Aqui, 60 vezes x são 60x. 180 vezes 200, 18 vezes 2, 36. 1, 2, 3 zeros, 36.000, certo? Então,
Se 60x são 36 mil, 1x é 36 mil dividido por 60. O que é que eu faço? Simplifico esse zero com esse. E eu agora vou dividir, ó. 6 vezes 6 dá 36. Acrescento os dois zeros. 6 vezes 6, ou 36 dividido por 6 dá 6. E acrescento os dois zeros. Então, na realidade, a altura desse prédio será de 60 metros. Tá certo? Obrigado, boa tarde.